Olá, estamos começando mais um AI Gencast by Ilha, um lugar para você explorar as tendências e inovações que estão transformando os negócios, tecnologia e o mercado. Eu me chamo Bernardo Moura, sou o Salesforce Principal Consultant aqui na Ilha e comigo hoje está o Gabriel Dias. E aí, Gabriel, conte mais um pouco sobre sua trajetória e carreira na Salesforce. Estou sabendo que você gosta de tirar algumas certificaçõezinhas. Opa! Não cria expectativa, Bernardo, mas primeiro dizer obrigado pelo convite, obrigado por essa participação. É uma honra estar aqui com vocês, dando os meus insights, compartilhando algumas ideias com você. E eu espero que eu possa agregar a você, ouvinte, que está aqui assistindo a gente. Mas compartilhando um pouco da minha história para a gente começar, eu trabalho com Salesforce há 4 anos de experiência, possuo um background muito forte em diferentes projetos, em diferentes indústrias. E assim, algo que eu admiro muito no Salesforce, eu sou muito apaixonado, vocês vão ver durante essa conversa, sou muito apaixonado pelo que eu faço. E por que isso? Porque Salesforce você consegue entregar valor com agilidade. Eu consigo criar uma automação para um cliente, fazer um trabalho eficiente que pode reduzir um custo de 15 mil, 10 mil, 20 mil por mês em questão de uma automação, em questão de um trabalho de 3 dias, um trabalho eficiente. Então, assim, com o Salesforce a gente consegue agregar valor. É um produto que eu sou muito apaixonado, eu realmente admiro muito a solução. E, assim, parte dessa admiração se vem nos meus estudos para certificação. Acho que é o meu principal chamariz, meu principal portfólio, que eu sou um cara bem engajado em certificação. Já tenho mais de 50 certificações Salesforce, atualmente top 1 da América Latina. É uma conquista que representa muito o Brasil. Sim, eu posso dizer, o Brasil tem profissionais excelentes e é uma honra a gente estar representando o Brasil aqui no topo e também top 10 do mundo. Então a gente está quase chegando na liderança. Fiquem de olho que logo logo chega. Mas esse é um trabalho assim constante de evolução, de aprendizado e eu espero estar aqui hoje para compartilhar tudo que eu passei nesses 4 anos, todo esse background em formas de ensinamento. Então conte comigo para isso, Bernardo. Boa, e já aproveitando então, muitas das empresas já utilizam soluções, né, de Salesforce e na sua opinião, durante toda essa trajetória, certificações que você tirou, o que torna a Salesforce uma ferramenta tão atrativa para os nossos clientes? Excelente pergunta, Bernardo. Primeiro a gente tem que ter em mente que escolher um CRM não é uma tarefa fácil. A gente tem competidores absurdos no mercado. A Oracle faz parte, a Microsoft, temos o HubSpot. Então como é que faz para um gestor, né, para um influenciador, decidir qual CRM que ele vai utilizar? Qual que é a melhor estratégia? Porque isso é uma escolha de longo prazo. Você escolhe, você implementa e você gera os resultados. Esse trabalho é um trabalho difícil. E como que a Salesforce se destaca? Eu acho que vale primeiro a gente comentar sobre quando que a Salesforce começou. Ela tem mais de 25 anos de bagagem. E nesses últimos 10 anos, a Salesforce vem liderando disparadamente o market share de CRM. E quando eu falo disparadamente, assim, o segundo colocado está bem isolado. A Salesforce está com 20% de market share e o segundo se encontra com 5%. Então a gente já começa a fazer essa pergunta. Por que todo mundo escolhe Salesforce? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Um outro ponto que valida essa percepção é a questão que 90% das empresas do Fortune 500 utilizam Salesforce. Então, assim, são empresas gigantes, decisores que tomam com muita cautela a sua decisão e precisam avaliar o melhor cuidado. Quando a gente pensa no mercado nacional, todas as gigantes que você conhece utilizam Salesforce. Então, certamente você está cadastrado em alguma base de Salesforce, se não em várias. A gente consegue pensar em diversas empresas. Então, a gente já começa a olhar para isso. Mas o ponto que eu quero deixar em destaque aqui é a minha percepção de por que o Salesforce é a melhor plataforma para assim, conduzir um projeto de CRM para utilizar na sua empresa. Primeiro, a capacidade e segundo, a flexibilidade. O Salesforce é muito potente e tem atualizações constantes para melhorar essa potência. Não é à toa que está há 25 anos no mercado, em um mercado que é muito competitivo e que sabe remover quem não sabe jogar o jogo. Então a Salesforce está capacitada, ela está engajada para isso e a gente consegue perceber isso. Outro cenário é a flexibilidade. O Salesforce eu consigo personalizar para qualquer empresa. Então é totalmente customizável, cada empresa tem o seu processo e a gente consegue preparar esse processo da melhor forma, implementar da melhor forma para esse cliente.
Então, Salesforce é um produto que é uma garantia de sucesso. Eu falo isso para os meus clientes. Quando você está implementando o Salesforce com um parceiro de confiança, você não precisa ter dúvida de que você vai ter retorno no investimento. É certeza disso. Basta você ter um processo alinhado, você ter uma implementação adequada e depois você espera os resultados e eles virão. Então, eu acredito que é por isso, Bernardo, que a Salesforce se mantém tão competitiva hoje. Perfeito. Acho que desses pontos que você citou, eu gosto sempre de ressaltar também essa parte do reconhecimento global. A Salesforce já está há mais de uma década no topo ali do quadrante mágico do Gartner, né? Que é uma fonte extremamente confiável e que muitas empresas consolidam-se ali. Então, a Salesforce já está há mais de uma década ali. Além disso, essa adaptabilidade de como a Salesforce consegue se modelar tanto para grandes quanto pequenas empresas, né? Você citou bem ali, todas as grandes empresas, a maioria delas utilizam o Salesforce como CRM, mas não só isso, existe também médias e pequenas empresas que a gente já viu, clientes que conseguem também gerar esse valor, e acho que para mim o principal ponto é o foco no cliente, onde a gente percebe que a Salesforce ela tem diversas nuvens, diversos módulos, e tudo aquilo se conecta, transformando numa visão ali que a gente chama, né, de visão 360, onde eu consigo garantir que o meu cliente ele seja atendido de todas as formas de uma visão única ali. Então eu garanto que o atendimento dele, tanto em vendas, quanto marketing, quanto atendimento, toda a parte ali de gestão de nuvens, fica ali montando uma visão 360 para que eu acompanhe esse meu cliente e tenha uma experiência de cliente completa, uma tomada de decisão baseada naqueles insights. Então acho que o foco do cliente é uma pegada muito boa da Salesforce. E além disso, o principal, ninguém contrata a Salesforce pelo fato de ser a melhor. As pessoas não contratam a tecnologia pela tecnologia, elas contratam pelo retorno e pelo valor que pode te entregar. Então, o retorno de investimento, para mim, é o principal fator, porque a gente consegue, em implementações, trazer um MVP, né, um produto mínimo viável ali, rápido, em até 2, 3 meses, a gente consegue já colocar alguma coisa no ar. Então, você não precisa ficar esperando, né, aqueles projetos longos de 1 ano, 2 anos de implementação de TI que as pessoas estão acostumadas. A gente com 2, 3 meses já consegue dar um go live, já consegue gerar um valor, gerar um retorno de investimento para que de fato essa plataforma ela seja paga e a gente consiga escalar os produtos, né? Exatamente, isso se confirma nos projetos do dia a dia. Então a gente como Ilha tá mais do que acostumado em lidar com clientes grandes e trabalhar para realmente entregar esse resultado rápido. Então é um fato que a gente concretiza ele todo santo dia. Bom, e a partir disso eu já queria fazer uma próxima pergunta. No seu ponto de vista, quais são as tendências tecnológicas que você acredita que a Salesforce está seguindo ou irá seguir nos próximos anos? Perfeita pergunta, Bernardo. Assim, isso é um ponto muito importante que a Salesforce leva todo santo dia dentro de um dos seus valores. Inovação faz parte da empresa e ela está lá todo dia trabalhando por isso. Eu posso citar um exemplo. Em 2010, a gente estava começando a utilizar celulares, a gente não sabia se virar uma tendência, se a gente ia ficar 6 horas no dia utilizando o celular como é hoje. E desde aquele momento, a Salesforce percebeu. Acredito que as pessoas vão começar a utilizar celulares. Assim, isso está se movimentando para algo maior. O que a Salesforce fez? Ela construiu o CRM dela já adaptado para um aplicativo móvel. Então hoje, você, gestor, que quer trabalhar com Salesforce, você consegue pegar suas métricas, pegar os seus processos, abrir o seu celular, seja Android, seja iPhone, e conseguir trabalhar em cima dele. Isso foi algo que a Salesforce foi a primeira a fazer, pioneira. A Salesforce, assim, está correndo atrás disso em todas as vertentes, especialmente também em aquisições. Então, algo que a Salesforce faz muito bem é adquirir empresas que são promissoras. Ela fez nos últimos anos com a Microsoft, que é uma grande solução de APIs, e também ela percebeu, né, na época da pandemia, que a gente estava indo para um caminho de colaboração remota e fez a maior aquisição de sua história, que foi o Slack. É uma aquisição bem cara, mas que hoje essas soluções já estão integradas com a Salesforce e já funcionam perfeitamente com todos os outros produtos que você comentou. Então a Salesforce, desde o primeiro momento, investe em inovação. E qual que é a palavra do momento? Né, Bernardo? Qual que é o assunto do momento? Inteligência artificial. Inteligência artificial. E você acha que a Salesforce iria ficar para trás nessa? Eu te garanto que não. A Salesforce é uma das pioneiras, assim, quando a gente pensa em tecnologia nos Estados Unidos, em investimentos em inteligência artificial. E hoje o principal produto da Salesforce é o Agentforce. Então, assim, o que se trata o Agentforce? Ele basicamente é um funcionário digital.
Então, hoje, a gente pensa, por exemplo, no processo de atendimento. Eu tenho alguma dúvida, eu procuro um operador humano, esse operador humano consulta uma base de conhecimento, me gera a resposta, e todo esse processo se segue. A gente já consegue capacitar um funcionário digital para fazer essa tarefa. Então a gente treina um agente que ele trabalha 24/7, então ele não descansa. Esse agente é poliglota, inclusive já está falando inglês, português já funciona muito bem, espanhol, o que você precisar. E esse agente ele é escalável, né? Ele pode servir para um atendimento como pode servir para 1 milhão. Né? Tudo depende da sua necessidade. Então, assim, Agentforce é a principal investida no momento da Salesforce. É onde a gente tem que estudar, é onde a gente tem que aplicar e onde a gente tem que considerar os nossos esforços nessa direção. Esse é o caminho que a Salesforce está indo em direção. Perfeito. E aí, já até pegando o gancho também dessa parte de inovação, eu acredito que a Salesforce está indo muito numa pegada também de começar a trazer melhores cenários práticos das indústrias, né? Está se especializando agora por questão de indústrias e setores, né? Então, hoje a gente já tem a nuvem de Health Cloud para a área de saúde, a nuvem de Financial Service Cloud para indústrias financeiras, bancos, seguradoras, a gente tem e-commerce, a gente tem diversas nuvens que vão começando a trazer esses nichos. Então, a Salesforce já está moldando as melhores práticas do mercado, né? Baseado nessas indústrias e já trazendo uma arquitetura sólida baseada em boas práticas de acordo com como o mercado está habituado a trabalhar e já começa a trazer esses desenvolvimentos que, querendo ou não, são aceleradores para trazer o retorno de investimento, né? Então, eu começo a diminuir a questão da implementação, quanto tempo que vai demorar a implementação de um projeto, porque já tem muito construído baseado em boas práticas do mercado. Então, a Salesforce está muito voltada para o foco no cliente, né? Como que a gente está atuando no mercado, como que a gente consegue escalar isso de forma rápida e trazer valor para os nossos clientes. Bom, e aproveitando também que você já trouxe, né, o contexto ali de agentes 24/7, solução de inteligência artificial com esses agentes autônomos, qual que você vê a importância dos dados, né, nessas soluções de inteligência artificial? Porque a gente sabe que muitos desses agentes dessa inteligência, elas são baseadas em dados, né? Qual que você acha que é o ponto crucial para ter uma boa implementação, para estar esses agentes funcionando da melhor forma possível? Perfeito, Bernardo. Assim, os dados são mais do que fundamentais, são obrigatórios para você fazer uma boa implementação de IA. Eu quero que você pense numa indústria. Numa indústria, se você compra um insumo ruim, como é que vai sair o produto final? Ele vai sair ruim também. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, é a mesma coisa. Dados ruins, resultado ruim. Dados bons, o resultado que você está esperando. Então, o que a gente tem que ter em mente quando vai implementar IA? Então, supondo que o espectador aqui que está nos assistindo decidiu implementar IA generativa, está querendo avançar nessa tendência, qual que é o primeiro passo? É avaliar os dados. É preparar uma estratégia de governança de dados e focar nela. E como é que é feita essa estratégia? Verificar consistência, verificar duplicidade, verificar padronização. A gente tem que fazer um esforço de olhar para cada pedacinho de dado que existe no sistema e verificar, ele está adequado para o Agentforce trabalhar em cima dele, para a IA generativa trabalhar em cima dele? Somente depois disso, a gente pode ir para um plano de ação eficiente. Então, isso é com certeza, Bernardo, um ponto muito importante que a gente tem que prestar muita atenção. Perfeito. Acho que a qualidade de dados, né, ela diz muito sobre os outputs, né, sobre os resultados que essa inteligência vai nos gerar, né? E acredito também que a gente não precisa também ter, né, todos os dados da empresa com os dados todos íntegros, né? A gente pode ter, às vezes, um departamento que já está mais estruturado e já ele tem qualidade de dados suficiente para a gente já começar casos de uso ali. Eu não preciso da minha empresa inteira, todo o meu data lake, todas as minhas áreas tá com dados íntegros. A gente pode começar com pequenos casos de uso e começar escalando isso, né? Com certeza. Um passo de cada vez. A gente vai falar um pouco sobre implementação e isso é primordial. Começa um passo de cada vez e vai evoluindo, encontrando bons casos de uso e atacando eles. Bom, e já aproveitando também, dentro do seu ponto de vista, né, qual que é o caminho ideal que a gente precisa para garantir uma implementação bem sucedida? Perfeito, Bernardo. A gente pode trabalhar com um checklist. E o primeiro passo desse checklist é definir o caso de uso. Então, primeiramente, você tem que estudar onde que eu vou usar essa IA generativa, onde que eu vou usar o Agentforce. A gente tem diversos casos de uso. Posso ser uma faca interativa, consigo fazer uma IA que faz atendimentos automaticamente para os meus clientes. Então a gente tem que enxergar onde que está o problema, onde que a gente pode atacar.
Esses casos de uso têm que estar acompanhados de métricas. Então a gente tem que definir qual métrica eu quero que melhorar. Eu quero reduzir o tempo de atendimento, eu quero aumentar a satisfação junto com o meu agente. A gente tem que pensar dessa forma, definir casos de uso e definir métrica. O segundo passo, eu diria, é a preparação de dados que a gente já comentou aqui. Onde que estão os dados que o agente vai usar para preparar as respostas? Eles estão no Salesforce? Eles estão numa base externa? A sua empresa utiliza o Data Cloud, que é uma solução que não é uma obrigação para o agente, mas é com certeza um facilitador, porque o Data Cloud permite unificar os dados, harmonizar, arrumar eles, e o Data Cloud é a solução também que permite a gente trabalhar com dados não estruturados dentro do Agentforce. Então, por exemplo, num caso de uma FAQ, caso as suas informações de explicações dos atendimentos estão em PDFs, o Data Cloud vai ser muito interessante para ele consumir esses PDFs e trabalhar em cima dele. Então, dados não estruturados é muito importante. Mas também a gente pode olhar também para uma base de conhecimento. Será que você tem uma base de conhecimento forte no Salesforce? Esse é um trabalho, validar os dados que serão utilizados. Depois, a gente entra para a terceira parte, que é a implementação em si. Nisso, a gente vai entrar para a configuração. Claro, é muito importante contar com uma consultoria especializada, que a gente tem muitos profissionais certificados no assunto, mas é uma configuração que é feita junto com o cliente, junto com a definição do processo. É uma configuração, que muitas das vezes é feita de forma low code e no code, com uma manutenção rápida, e com uma implementação que muitas vezes a gente consegue gerar o primeiro caso de uso em 2 semanas, em 1 mês, a depender da complexidade. Então a gente parte para a implementação. Nessa implementação existem diversas coisas que a gente tem que estar em mente. Quando a gente vai construir um agente, a gente precisa definir tópicos e precisa definir instruções. É importante que no primeiro momento um agente seja nichado. Então não é importante que você crie um agente que faça diferentes tarefas ao mesmo tempo, porque quanto mais tarefas, mais difícil vai ser de gerenciar. Você pode, dentro do Salesforce, criar até 20 agentes. E dá para fazer o direcionamento deles para cada situação específica. Então é interessante criar um agente para a sua situação. Por exemplo, um imposto de renda, um faturamento. Depois de construir o agente, qual que seria o próximo passo? Entra nas instruções. A gente vai explicar o que é para a gente fazer. E aqui um conselho muito importante. Não é só explicar o que ele vai fazer, mas também explicar o que ele não deve fazer, que a gente chama de prompt negativo. Dá uma instrução daquilo que ele não deve fazer de jeito nenhum. Ou seja, você não deve interagir com esse cliente sem ele informar o e-mail e a senha. Isso é uma instrução que garante e impede muitos erros. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Construindo, implementando, elaborando esses tópicos e fazendo as devidas instruções, a gente pode partir para o próximo tópico, para a próxima parte, que é os testes e o treinamento. Essa parte é muito importante. A gente tem que assegurar das mais diferentes formas que a IA não vai cometer as devidas alucinações. Então, assegurar que ela está respondendo adequadamente, perguntar de todas as formas possíveis, fazer todos os testes possíveis que é possível fazer, e também treinar o time para interagir com o SA. Treinar o time, treinar o cliente, isso é muito importante, informar o cliente sobre essa mudança, sobre essa comunicação com IA generativa, isso é muito importante. Depois de implementado, a gente já consegue ir para o último passo, que o último passo é basicamente o feedback e o monitoramento. Então, dentro do Salesforce, quando você implementa um agente, você consegue monitorar os atendimentos dele em tempo real. Ver quantos atendimentos ele está fazendo, ler os atendimentos em tempo real, isso é muito importante para um gestor. Além disso, a gente, claro, tem dashboards onde a gente vai conseguir ver métricas importantes, como qual que é a qualidade do atendimento, qual que é a velocidade desse atendimento. Tudo isso vai ser fundamental para a gente, com certeza, confirmar o ROI, que é muito importante, que é algo que certamente a gente tem que confirmar, e depois prosseguir em outros casos de uso. E avaliar outras soluções, talvez para outros departamentos ou para outras frentes dentro da sua empresa. Perfeito. E diante de todas essas funcionalidades, né, a gente sabe que faz muita coisa, tem muitos ganhos para trazer casos de uso.
questão de licenciamento. Como que funciona o licenciamento do Salesforce e muito voltado para a ROI, né? Como que eu garanto que todo esse licenciamento e essa implementação vá se pagar com a implementação de casos de uso dentro das empresas? Perfeita pergunta, Bernardo. Quando a gente entra em licenciamento, o que a gente tem que ter em mente sobre o Agentforce? Ele é pague pelo que você usa. Então você vai pagar pelas conversações que esse agente vai ter. Isso é muito importante pensando em um cenário, por exemplo, de um e-commerce. Black Friday, Natal, a gente sabe que dispara as vendas e, consequentemente, caso você implemente um agente para o caso de atendimento, dispara os suportes. Nesse caso, num cenário de call center tradicional, eu teria que contratar, demitir, contratar novamente e demitir. Com o Agentforce, você paga pelo que você usa. Cada conversação, um custo. Lembrando, esse custo é importante conversar com a Salesforce, que tem diversas negociações mediante volumetria. Então é muito importante conversar com o seu gerente de conta e avaliar qual que é o preço que você consegue por conversação. Mas entrando no cálculo de ROI, né? Qual que é o propósito do agente, do Agentforce? O propósito dele é servir como funcionário digital para que os funcionários tradicionais possam focar em atividades mais produtivas. Então, quando você vai calcular ROI, o que você tem que fazer? Você tem que ver qual que é o custo de uma interação com um atendente. E nisso, você tem que ter em mente tudo. Custo com computador, custo com licenças de sistema, custo com licença Salesforce. Às vezes um agente, quando ele para de fazer esse atendimento e foca em outra coisa, ele não precisa da licença Salesforce, talvez seja uma economia. Então tem que avaliar todos esses custos, os custos ocultos e os não ocultos, e aí fazer uma comparação com o cálculo por conversação. Uma dica que eu dou para quem está assistindo a gente é que a Salesforce possui uma própria calculadora de preços do Agentforce. Basta pesquisar no navegador Agentforce Calculator ou calculadora Agentforce e você já consegue ter uma dimensão de quanto que você vai recuperar de dinheiro por ano ao investir em Agentforce. Porque a gente sabe, né? A IA é uma ferramenta, mas o principal propósito é trazer mais dinheiro no bolso. É ter dinheiro na mesa para investir em outras coisas, para gerar caixa, para trabalhar em outros investimentos. E isso é muito importante. Então, o ROI tem que ser validado e eu garanto, com uma boa implementação, isso vai ser efetivado e esse ROI vai ser alcançado de forma bem assertiva. Perfeito. E é sempre importante a gente avaliar esses custos, né? Eu tenho o operador humano e eu tenho o agente autônomo, né? Eu tenho o salário, eu tenho despesas aqui, escritório, tudo, e aqui eu tenho licenciamento, implementação. E aí a diferença desses dois ao longo do tempo vai se pagando, né? Que a gente chama de payback, né? Onde, de acordo com o tempo de investimento, esse projeto vai acabar se pagando e trazendo ROI para as empresas que vai fazer com que tudo isso se comprove em resultado ali, que foi uma boa implementação e que está gerando resultados, né? E aí, diante de todos esses desafios, né, que a gente vê, certificações, muita coisa acontecendo, muita novidade, releases sendo soltas, como que você vê que a ilha está posicionada e se mantém capacitada diante de todas essas inovações? Eu sei que hoje a gente tem mais de 85% do nosso quadro de funcionários de Salesforce já com certificações de AI Associate, né, que é um modelo básico ali para já ter em papos ali voltados com a tecnologia de inteligência artificial. Como que você vê que a ilha se mantém nesse padrão aí de alto padrão para estar capacitando pessoas e gerenciando esses projetos? Com certeza, Bernardo. Sim, essa é uma dúvida muito importante e vale a gente comentar sobre ela. Primeiramente, vale destacar que a ilha investe muito pesado em educação e treinamento. A gente sabe que a gente está com o nosso cliente porque ele confia na gente. E a gente está aqui para entregar o devido valor. Então, dentro de casa, a gente prepara da melhor forma possível. Você comentou sobre certificações. No ano passado, a gente foi a consultoria brasileira que mais cresceu em número de certificações. A gente tem em média, mais ou menos, Bernardo, 4 certificações, 4,5 por profissional. E quando a gente fala dessas certificações de IA, a gente tem basicamente o time todo credenciado em Associate. Uma outra credencial muito importante da Salesforce para essas implementações é AI Specialist. Mais de 25% do time está credenciado. Data Cloud também combina muito, como a gente comentou, com essas soluções. Mais de 25% do time credenciado. Então, assim, a gente investe muito pesado em educação e treinamento aqui dentro. A gente faz encontros mensais para discutir nossos projetos, nossas práticas de implementação. E no caso do Agentforce, a gente tem um playbook, a gente tem um roteiro completo
do que a gente deve fazer para implementar o Agentforce do começo ao fim, com todas as melhores práticas que a Salesforce recomenda. Então, assim, a combinação disso tudo é o que faz a gente realmente conseguir confirmar esse valor, entregar esse valor numa implementação e trazer esse caso de uso de sucesso para o nosso cliente. Isso eu posso garantir, Bernardo, se depender da gente, a gente não vai parar de estudar, assim. O negócio é continuar firme e a gente tá fazendo história, tá impactando bastante e vamos continuar nessa, certificando o nosso time cada vez mais. Bom, chegamos ao final de mais um episódio. Gostaria de agradecer a presença aqui do Gabriel Dias por esse bate-papo enriquecedor sobre todo o ecossistema Salesforce. Espero que para vocês esse bate-papo tenha sido muito enriquecedor, com vários insights em como aplicar tudo isso que a gente disse no negócio de vocês. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal.